Estamos entrando no ar no nosso canal Avanço Digital Jurídico, falando de privacidade de dados. Eu sou a doutora Leila Brasileiro, eu sou advogada especialista em direito digital, direito de privacidade, cibersegurança e também especialista em direito internacional. E no nosso podcast Avanço Digital Jurídico, falando de privacidade de dados, você também pode acompanhar vários temas importantes para a sua empresa. E na semana passada nós falamos sobre como acontecem os vazamentos de dados. Falamos sobre erros humanos, ataques cibernéticos, uso indevido de dispositivos, Por exemplo, quando acontece a perda ou roubo de dispositivos, como por exemplo laptops, smartphones e drives USB, etc., que também contém dados sensíveis, ali também pode acontecer vazamento de dados. Falamos do acesso não autorizado, de como os terceiros e fornecedores também têm que estar adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Falamos da falta de criptografia, que é uma medida da ISO 27001, importantíssima no âmbito das empresas. Falamos também da exposição acidental, quando os dados armazenados em locais de fácil acesso, como pastas públicas, servidores na nuvem também, pode vir a ser bem perigoso. Então nós falamos de muitos pontos importantes sobre como acontece os vazamentos de dados. E se você não acompanhou esse assunto, vá lá no nosso podcast Avanço Digital Jurídico, falando de privacidade de dados, e acompanhe a primeira parte desse tema. Hoje nós não iremos falar de como acontece o vazamento de dados, mas iremos falar das medidas para mitigar esses riscos, ou seja, para diminuir. E existem muitas medidas de boas práticas que são inclusive indicadas pela Lei Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que são seguidas no Brasil também, a ISO 27001, que é um framework que vai ajudar bastante aí na área de segurança da informação. As empresas também trazem essas medidas e eu vou falar apenas de algumas delas, mas procurei colocar as mais importantes, que a primeira delas é o treinamento e a conscientização. Então nós já conversamos sobre isso no nosso podcast anterior, como é importante o treinamento contínuo dos funcionários sobre práticas de segurança e conscientização, sobre phishing, outros tipos de vírus, que nós já conversamos no podcast anterior. Então esse treinamento ele é importante, porque às vezes nós vimos no tópico anterior que os erros os acidentes acontecem por erros humanos, e muitas vezes esses erros acontecem porque não existem um treinamento e também não existe um mindset, uma mudança de mentalidade dentro da empresa. É importante que a empresa comece a mudar sua mentalidade no sentido de prevenir, porque prevenir é muito melhor do que remediar, não é verdade? E às vezes os funcionários não estão bem treinados. Não é que eles cometem erros porque gostam de cometer erros, mas é porque eles não têm o treinamento adequado para isso. Então, o treinamento e a conscientização dos funcionários é importantíssimo sobre a prática de segurança e conscientização de phishing. Por exemplo, Claro, existem outras ameaças, mas eu estou me limitando aqui a esta. O controle de acesso. Esse controle de acesso ele deve estar implementado nas políticas da empresa. Então, a implementação de políticas rigorosas de controle de acesso que garanta que não apenas o pessoal autorizado tenha acesso aos dados necessários, Essa política ela tem que estar no âmbito da empresa, porque às vezes o funcionário ele tem acesso além do que ele deveria ter. Então tem que constar na política da empresa que o funcionário de departamento X terá acesso àquela informação e não além mais do que isso. Porque quanto mais informação o funcionário possui, que é informação desnecessária, maior é o risco de vazamento de dados.
principalmente se tratar de informações sensíveis. Então, se eu estou no departamento e eu estou requerendo uma determinada informação ou um e-mail de determinado funcionário do departamento, não há por que mandar o e-mail, não há por que mandar, além do e-mail, mandar outras informações desnecessárias. Então, isso é algo que tem que estar dentro das políticas de implementação de políticas dentro da empresa. Atualização e patches. Isso tem a ver com a manutenção de todos os sistemas e softwares atualizados com os patches de segurança mais recentes. Muita grande parte dos vazamentos de dados acontecem por falta de atualização dos patches de segurança mais recentes. Então, a atualização ela é importantíssima. Muitas vezes isso não é feito. Isso não somente no âmbito das empresas, mas até mesmo os dispositivos móveis, né, os nossos celulares. Muitas vezes nós não atualizamos, o celular fica ali anos a fio sem atualização, né? Isso também é algo perigoso. A criptografia, se possível, criptografia de ponta. Então, o uso de uma criptografia forte, principalmente para dados que tramitam em trânsito e em repouso. É uma política que a empresa deveria ter, toda empresa deveria ter. Autenticação em 2 fatores, por exemplo, né? Então, gerenciamento de terceiros é um outro ponto também que nós gostaríamos de frisar aqui, porque a avaliação e a monitoração das práticas de segurança dos fornecedores e dos parceiros é algo importante. Não adianta você estar bem atualizado com a sua empresa, adaptado, adequado à lei de segurança e também à lei de proteção de dados, quando os seus parceiros e as pessoas com quem você trata, né, não estão adequadas às práticas de segurança. Os fornecedores também não estão. Então, é importante que haja uma cláusula nos contratos fixando que os parceiros e também aqueles que trabalham a nível de parceria ou mesmo de fornecimento com você esteja também adequado ao LGPD. Tá certo? Então, essa medida é uma medida que é feita através de clausulados. Fazemos isso através de cláusulas estipuladas em contrato. Tá? Os planos de resposta a incidente, claro que nós não pretendemos aqui estipular todos os planos de resposta a incidente, porque isso demandaria muito tempo. Mas é importante que a empresa fique consciente que o estabelecimento e a prática de planos de respostas a incidentes para tratar, né, para lidar rapidamente com os vazamentos de dados é algo que vai causar à empresa muitos benefícios. Porque quanto mais demorado for a resolução do problema, mais problema a empresa pode ter. Então, evitar a paralisação total, né, daquele departamento. Então, estabelecer planos de resposta a incidentes para lidar rapidamente com o vazamento de dados. Então, isso também é algo que a empresa deve estar implementando, até para não gerar um prejuízo maior a si próprio. Então, a implementação dessas práticas, ela vai ajudar bastante a reduzir significativamente o risco de vazamento de dados e vai garantir a conformidade com a regulamentação, tanto no âmbito da LGPD, né, e aí as empresas que transferem dados também, que estão na Europa também, no âmbito da GPDR, que é a Lei Geral, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E essas informações que eu estou aqui trazendo para vocês são informações importantíssimas. Elas são, na verdade, medidas que são aplicáveis globalmente, mas elas podem ser também adaptadas para atender às necessidades de qualquer organização, independentemente da localização. Então, é importante que você entenda isso. Claro, as regulamentações de cada país vão trazer as suas próprias leis. Por exemplo, aqui na Alemanha,
cada estado, né, alguns estados já possuem a sua própria lei de proteção de dados, além da lei do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. A GPDR, ela é uma regulamentação de proteção de dados no âmbito da União Europeia e ela entrou em vigor em maio de 2018. Ela estabeleceu diretrizes, sim, rigorosas sobre como dados pessoais devem ser tratados e protegidos por organizações dentro da União Europeia e também por organizações fora da União Europeia que processam dados de cidadãos da União Europeia. Deu para entender? Então, se a empresa processa dados de cidadãos da União Europeia, ela vai estar sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados. E essa lei, ela trouxe muitos aspectos, né? Nós já falamos sobre esses aspectos. Se você ainda não escutou o outro podcast sobre esse tema, verifica na lista de podcast lá no nosso podcast Avanço Digital Jurídico, falando de privacidade de dados. Eu tenho certeza que você vai ficar bem atualizado sobre esse tema. Está bem? E esse foi o nosso tema de hoje e até o nosso próximo tema. Fica ligado em nós e nos acompanhe no nosso canal e no nosso podcast.